Olá, tudo bem? Para essa questão, nós tínhamos exatamente esse circuito inicial e quando a gente olha assim, parece quase impossível da gente resolver, né? A gente não consegue achar resistor que está em curto, a gente não consegue achar resistor que vai receber, que não vai receber corrente, fica tudo uma bagunça só. O que a gente sabe daqui? A gente sabe que esse ponto A e esse ponto B serão os extremos, porque os fios estão ligados neles, né? Então tem que começar aqui no A e acabar no B. E tudo isso aqui tem que estar entre A e B, tá? Daí o que a gente faz? Para ficar bem mais fácil da gente resolver, a gente reorganiza esse circuito em uma forma mais agradável, que a gente está mais acostumado a resolver. A e B tem que ser os meus extremos, né? Porque são eles que estão com o fio. Então, eu coloco o A aqui no começo e o B aqui no final. Entre A e B, eu já tenho um resistor. Então, eu venho aqui e escrevo um resistor entre A e B. Aí, agora, eu tenho também um resistor entre A e C. Eu puxo um fiozinho aqui para baixo e coloco um resistor entre A e C. E eu também tenho um resistor entre A e D. Puxo um fiozinho, que é quando é o mesmo fio, é o mesmo ponto de potencial, né? A mesma coisa que pegar tudo de um ponto e sair. Então, eu tenho aqui esse resistor entre A e D. Entre C e D, eu tenho um resistor R. Então, eu venho aqui e escrevo um resistor R entre C e D. Entre C e B, eu tenho um resistor R, e entre D e B eu tenho um resistor R. E assim acabou, né? Aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos todos, tá tudo certinho. Aí agora tem uma percepção bem legal aqui, que é da ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone fala assim, ó. Quando nós temos 5 resistores associados, tá? 5 resistores. 2 deles estão aqui, entre um ponto e esses dois. Aí tem o resistor aqui no meio. E tem mais 2 resistores, ele também pode ser conhecido dessa forma aqui, ó. Passa um resistor aqui, passa um resistor aqui, tem um resistor aqui no meio, daí depois tem um resistor aqui e um resistor aqui. Tá? Você pode ver ele nas questões assim também, mas é a mesma coisa, só que eles juntaram um ponto em um só. Quando a gente tem essa ocasião, né, de 2 resistores assim, um aqui no meio, a gente vai ver se forma ponte de Wheatstone ou não. Para ver, é bem simples. Você multiplica esse por esse e esse por esse. Se o resultado for igual, é porque é ponte de Wheatstone. Se não for igual, aí não é ponte de Wheatstone. E daí você tem que arranjar um jeito de resolver. Geralmente é colocando esses 3 aqui em série, depois esses 3 em série, tá? Mas, como é ponte de Wheatstone, o que vai acontecer? Não vai passar corrente pelo resistor aqui do meio, porque a forma como a divisão da corrente elétrica vai acontecer vai fazer com que o mesmo potencial seja consumido aqui em cima e aqui embaixo. O que nos faz entender que esses pontos de potencial aqui serão exatamente os mesmos, eles terão os mesmos valores de potencial. Se é o mesmo valor de potencial, não tem o que a gente chama de DDP, diferença de potencial. E sem diferença de potencial, não existe passagem de corrente elétrica. Então, esse resistor aqui, que estava entre C e D, está em curto-circuito, não passa corrente elétrica por ele. Isso aqui vira como se fosse um único ponto. Esses dois aqui ficam associados em paralelo, e esses dois aqui ficam associados em paralelo, dessa forma aqui. Então, eu tenho meu resistor R entre A e B, aquele resistor sumiu porque está em curto, então a gente elimina. Virou como se fosse um ponto só de potencial. Aí temos 2 resistores R em paralelo, associados em série com outros 2 resistores em paralelo. Lembra que quando a gente tem o mesmo resistor associado em paralelo, a gente pode simplesmente pegar o valor e dividir pelo número de resistores que está se repetindo. Então, aqui no caso, o valor é R e tem 2 resistores, que é R sobre 2. Aqui também, R sobre 2. Aí, nessa associação em série, R sobre 2 mais R sobre 2 fica R. Então, eu tenho R associado em paralelo com R e, de novo, isso dá R sobre 2. Então, a resistência equivalente é 0,5R, R sobre 2.
tá bem? O segredo dessa questão era reescrever o circuito e achar aquela ponte de Wheatstone que estava meio escondidinha ali, né? Mas daí a gente consegue dizer que aquele resistor está em curto-circuito e consegue resolver o demais circuito, né, com bastante facilidade.